Olá, pessoal. Nós retomamos e nós iremos dar continuidade aos movimentos sociais. Nós falamos na aula passada do movimento operário, dos movimentos sindicais e do movimento das mulheres, movimento feminista. Na aula de hoje, nós iremos abordar o movimento negro. Todos nós sabemos que o racismo ele foi difundido no mundo todo através das teorias eugenistas e através também do darwinismo social. Ou seja, o darwinismo social e as teorias eugenistas, elas fundamentaram e elas afirmavam a superioridade da raça branca sobre a raça negra, inclusive erroneamente chamando aqui de raça, mas era dessa forma como era conceituada à época, porque raça só existe a raça humana, e a raça humana ali vai ter várias etnias, mas essa superioridade do branco sobre o negro, sobre o povo negro, a gente acompanhou aí vários acontecimentos históricos, e não somente sobre o povo negro, sobre o povo de outras etnias, como foi o caso aí do nazismo, do fascismo. Então, essa questão das teorias eugenistas e do darwinismo social, eles tentavam justificar as práticas de desvalorização do afrodescendente. Eles tentavam justificar a questão da escravidão, que era constitucionalizada em alguns países, inclusive citei aqui os Estados Unidos, citei na aula passada, e a expansão imperialista em territórios africanos. Nós temos que nos lembrar da história do território do continente africano. Pessoal, o continente africano ele foi explorado lá no século XV, mas ainda mantiveram ali os seus reinados, e no século XIX, em pleno século XIX, onde praticamente a gente tinha uma América Latina já com os territórios todos independentes, a África era dividida entre os países europeus. Então, exatamente por isso se justifica todo o atraso econômico, atraso social do continente africano. Inclusive, quando a gente fala do movimento negro, uma das missões que nós devemos fazer é exatamente essa luta por liberdade, essa luta por libertação dos territórios africanos, que foram lutas sangrentas, que levaram à morte de milhões de africanos, e, além do mais, quando a gente fala de continente africano, nós não podemos deixar também de fazer menção do maior sistema de segregação racial constitucionalizado na África do Sul, que foi o apartheid. E o apartheid ele foi simplesmente findado com a eleição de Nelson Mandela, com a liberdade, quando Nelson Mandela se tornou-se livre, porque ele ficou décadas preso, único e exclusivamente por ter o sonho de viver em um país negro, onde o negro tivesse os mesmos direitos que o branco, onde eles pudessem andar nos mesmos locais que os brancos. Então, a gente vai observar que o movimento negro, nos Estados Unidos, ele se torna muito forte, porque, como eu disse a você, nos Estados Unidos, acabei de falar aqui um pouco da África, mas nos Estados Unidos a escravidão ela vai ser constitucionalizada, e a gente vai observar que os negros eles se organizam, e aí a gente observa a questão do surgimento das panteras negras, do estilo hip hop, ou seja, eles procuravam fazer suas reivindicações, procuravam, de certa forma, musicalizar suas dores através do hip hop. E aí a gente vai também, não podemos deixar de elencar que o principal ponto de protesto nos Estados Unidos era o racismo estrutural, ou seja, o racismo fazia parte da estrutura social estadunidense. Mas não somente nos Estados Unidos. O racismo faz parte da estrutura social do Brasil, e faz parte da estrutura social do mundo. Então, a questão do racismo estrutural que se revelava na segregação espacial, que se revela ainda hoje na segregação espacial do mundo, e de alguns países ele se torna ainda mais nítido, em que negros, por exemplo, como eu citei, acabei de citar o exemplo da África do Sul, não poderia habitar os mesmos bairros que os brancos. E isso ocorreu também nos Estados Unidos. E aí a gente vai observar que o movimento negro ele não surge a partir
do hip hop, ele não surge a partir dos Panteras Negras, ou seja, Panteras Negras e hip hop foram movimentos culturais que acabaram fortalecendo o movimento negro. Mas eu tinha dito para vocês, elenquei para vocês na aula passada, que um dos maiores símbolos de resistência do povo negro, quando a gente fala de Brasil, foi exatamente os quilombos. Os quilombos eram comunidades que eram criadas por eles, exatamente que serviam ali de refúgios. Eles fugiam das fazendas onde eram escravizadas e ali eles formavam um território de bastante resistência, onde eles também acabavam ajudando outros negros que fugiam de fazendas onde, mais uma vez eu repito, onde eles eram escravizados. Além dos quilombos, que os quilombos vai ser tipicamente brasileiro, nós podemos citar no mundo os movimentos dos direitos civis, que ocorreu entre 1954 a 1980, onde teve palco principalmente nos Estados Unidos. Aí a gente pode citar a figura de Martin Luther King, Malcolm X, e aí a gente vai ter várias lideranças que eles vão lutar exatamente pelos direitos, direito de votar, o sufrágio negro, foi uma das grandes vitórias do movimento negro nos Estados Unidos. E aí a gente vai observar também que, se falando de África do Sul, e vindo aqui um pouco para o continente africano, nós não podemos esquecer da figura do grande Nelson Mandela. E é importante frisar mais uma vez que esse regime de segregação na África, onde a gente vai ter uma África subsaariana, pessoal, negra, apesar da gente ter uma África branca lá, África do Norte, mas era uma África, era um território negro onde o negro ele não poderia se sentir daquele território, porque o sistema de segregação africano, principalmente na África do Sul, ele vai chegar ao fim só em 1991. E aí a gente, no Brasil, nós vamos ter movimentos desde o período escravagista, como eu já tinha falado para vocês, a fuga de escravos para os quilombos, que eu fiz menção, e as guerrilhas contra os povoados estão entre as principais ações de rebeliões contra as suas condições sociais, contra as condições sociais onde era inserida a população negra. E aí a gente vai ter como grande figura Zumbi dos Palmares e várias outras figuras. Inclusive, nessa perspectiva que nós estamos vivendo, que dividir o mundo em direita e esquerda, toda vida que se fala de Zumbi dos Palmares, o pessoal comenta de Luiz Gama. E Luiz Gama ele foi um grande abolicionista. No Brasil, ele era um negro advogado, onde ele exatamente militou e se dedicou a exatamente facilitar, a conquistar a liberdade de seres humanos que eram escravizados. Podemos citar também, saindo um pouco do Brasil, que o movimento negro ele vai ganhar uma maior expressividade durante o século XX, com a criação da imprensa negra paulista, ainda saindo do Brasil, não ainda no Brasil, e da Frente Negra Brasileira, em 1931, consolidando-se um partido até a criação do Estado Novo. A Frente Negra Brasileira ele consolidou-se um partido até a criação do Estado Novo. E aí a gente vai observar nos Estados Unidos, que os Estados Unidos acaba também abrangendo todos os outros países, principalmente o Brasil, a formação do movimento negro unificado. E isso ocorreu também no Brasil, nos países africanos, ou seja, o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, que ocorreu lá no período que eu falei para vocês, de 1954 a 1980, e as lutas na África influenciaram protesto contra o preconceito, culminando na formação do movimento negro unificado em meados dos anos 1980. 15 anos depois, ocorreu a Marcha do Zumbi, em que se reinventavam, eles tentavam se reinventar e reivindicavam
a questão das políticas públicas destinadas aos negros, né? Que na realidade foi uma conquista apenas dos anos 2000. E aí nós vamos citar algumas dessas políticas, né? Entre essas políticas, a gente vai ter o acesso à educação, né, acesso à cultura. A gente vai observar que a lei de cotas, né, que é uma questão de justiça social, pessoal, né, nós não podemos fazer um discurso contrário à lei de cotas. A questão de se conhecer um pouco da cultura negra, né, tudo isso a gente vai observar que foi decorrente dos anos 2000. A construção de instituições de ensinos básico e superior voltado para as comunidades afrodescendentes, né, para as comunidades quilombolas, e a maior participação da política nas câmaras de deputados. Aí a gente vai observar, que eu vou utilizar até um ditado popular, né, que aparece lá os pingos de gato, né, ou seja, a etnia negra começa a aparecer no poder legislativo brasileiro, muito timidamente ainda. Então, o principal desafio, ele continua a ser, certo, o entendimento ainda superficial do que é racismo. Muitos ainda não sabem do que é racismo. Inclusive, tem pessoas que vergonhosamente dizem que não existe racismo e que, na realidade, as pessoas têm um sentimento de inferioridade. Ou seja, essas pessoas desconhecem todo o processo histórico do povo negro no mundo, né, e principalmente no Brasil. Então, a gente fazer um discurso de meritocracia para uma população que toda a vida foi retirada de direitos, certo? Uma população que foi uma etnia que foi escravizada, e uma etnia que ainda hoje é explorada, né? É um discurso realmente completamente alienante, né? E de pessoas que desconhecem todo o processo histórico, né, de luta do povo negro. Então, a gente vai observar aí que as pessoas, alguns, né, que replicam esse discurso, eles não sabem o que é racismo. E não saber o que é racismo, desconhecer o racismo, acaba gerando uma resistência em reconhecer os movimentos, né, os movimentos de luta dos povos negros no Brasil e no mundo. E aí, pessoal, só para poder concluir aqui a questão do movimento negro, eu queria fazer menção no 20 de novembro, até mesmo porque está bem próximo. Ou seja, hoje são 21 de outubro, aproximadamente há um mês. No dia 20 de novembro, ele ficou conhecido nacionalmente como o Dia da Consciência Negra, né? E aí a gente vai observar, o pessoal diz assim, mas todos os dias tem que ser dia de consciência negra, eu concordo. Mas nós temos um dia que nós temos que ressaltar, né, com maior propriedade. E todos os dias tem que ser reconhecido como dia de consciência negra a partir do momento que a gente reconhece que nós vivemos numa sociedade onde nós temos que falar de racismo estrutural, certo? Onde nós temos que falar, certo, que tem que haver, sim, políticas públicas voltadas para a população negra, porque essa população, essa etnia, ela foi explorada no período colonial, ela foi explorada quando o Brasil se tornou-se império, ela continua a ser explorada com o Brasil República, continua a ser explorada até os dias atuais, tendo seus direitos retirados, certo? Então, essa questão histórica nós não podemos esquecer. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos falar de outro movimento. Agora nós vamos falar desse movimento aqui, movimento LGBT ou LGBTQ+, né, que a cada dia que passa vai aumentando as siglas, porque a gente tem que reconhecer, né, que nós temos que respeitar, né, as pessoas com as escolhas que elas fazem, né? Então, esse processo do movimento LGBTQI+, ou LGBT no Brasil, certo? Ele tem que ser realmente bastante difundido. Por que o movimento tem que ser bastante difundido? Porque o Brasil é um país que mais mata homossexuais, né? Que mais mata travestis, né? Do mundo, pessoal. Então, a gente observa aí, certo, que esse movimento, ele tem ganhado, ele tem se fortalecido ao longo da história, e esse movimento, ele não é simplesmente reduzido às paradas gays, né? Que as paradas gays, né, onde muito diz que é uma festa profana, né, uma festa satânica, né? Ou seja, mais uma vez, esse discurso realizado pelas pessoas que não têm conhecimento, que não conhecem o processo histórico, que não conhecem o processo de discriminação, que não sabem o número de mortes no mundo e no Brasil, né, dessa população, simplesmente por terem escolhas,
né, diferenciadas do que eles colocam como padrão social, né, então eles acabam também replicando esse discurso, que são discursos preconceituosos. O movimento LGBT, certo, ele vai exatamente ter seu ápice, né, na década de 1960. A população homossexual nos Estados Unidos, ela era extremamente perseguida. Eles eram presos, eles eram torturados, certo? Simplesmente pela sua opção sexual. Então, a gente vai observar aí que há reivindicações contra o preconceito e contra a discriminação em várias partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser palco de diversos processos. A questão dos protestos, aliás, diversos protestos. Os protestos contra o preconceito da população LGBT, protestos contra o racismo, certo? Levaram o surgimento, né, do movimento LGBT. A questão aí sim se concretiza, né, o movimento LGBT, né, que essa sigla inicial quer dizer lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Que, como eu disse a vocês, a sigla ela vem com mais, né, porque exatamente vem aumentando aí, quando a gente estuda a questão de gênero, né, ela vem aumentando aí essa nomenclatura no quesito de gênero, né? Então, a gente vem também falar, né, que os Estados Unidos houve a rebelião, certo, de Stonewall. Essa rebelião de Stonewall, né, ficou conhecida por ser o primeiro movimento do século XX, a levar a coesão do grupo LGBT na luta por seus direitos, né? Ou seja, para quem não sabe, né, eles estavam em uma boate se divertindo e aí a polícia chega, né, espancando, né, e aí eles começam a resistir esse processo, né, muitos feridos entre LGBTs e policiais, mas eles resistiram ao processo, ou seja, eles não aceitaram ser presos, elas não aceitaram ser presas simplesmente por ter uma opção que não era o padrão, né, para os Estados Unidos na época, e que era até tido como crime. Então, no Brasil, o movimento surgiu no fim do regime civil-militar, né, e se organiza a partir de publicações de jornais e de encontros nos meados da década de 80. 3 décadas depois, um dos maiores avanços do movimento LGBT foi o enfrentamento da questão da AIDS, porque também, erroneamente e com uma forma muito preconceituosa, atrelaram a AIDS a quem era gay, a quem era lésbica e a quem era transexual. E se a gente pegar os dados até da Organização Mundial de Saúde, né, e se a gente pegar os dados brasileiros, nós vamos observar que o maior número de contaminados são os heterossexuais, né, não são os homossexuais, mas vincularam essa doença à homossexualidade. Então, pessoal, para a gente poder encerrar aqui o movimento LGBT, né, da Revolução de Stonewall até os dias atuais, né, a gente vê que houve ainda poucos avanços, mas que para a comunidade LGBT já foram grandes avanços. Nós sabemos ainda que tem países, né, que matam LGBT simplesmente pelas suas escolhas. E nós sabemos que, mais uma vez, eu reforço esse dado para vocês, né, o Brasil, ele lidera o ranking de assassinatos de pessoas LGBT do mundo, certo? Aí, só para vocês terem ideia do quão preconceituoso é o nosso país. E nós vamos também falar aqui, certo, do movimento agrário. É um movimento agrário que surge através dele o MST, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que nós já estudamos, inclusive, nas aulas presenciais. Eu me lembro que eu tirei até uma fotografia com vocês segurando essa bandeira, né, que é uma bandeira que representa muita luta. Então, nós sabemos que o nosso país é um país de latifúndio, né, e que a reforma agrária ainda ela é bastante tímida. Mas o movimento agrário, pessoal, ele vai surgir lá com a Lei das Terras. Aí esse movimento ele é antigo, viu? É tão antigo quanto o movimento negro. A Lei das Terras em 1850, que eu acho que vocês recordam, e a Lei das Terras, ela já foi completamente segregadora, porque quando o governo brasileiro
ele decidiu leiloar as terras, quem comprava as terras eram as pessoas que detinham capital, e não as pessoas que produziam nessa terra. Então, a ideia, né, que era vendida, né, no Brasil, a ideia que reside ainda hoje no Brasil, que o desenvolvimento econômico dependia da manutenção das formas de dominação, né, baseadas no clientelismo, é por isso que eu digo. Ou seja, como é que ocorre a dominação, né, daqueles que detêm mais capital para aqueles que detêm menos capital? Clientelismo, pessoal. O que é clientelismo? Vamos ser claros. Né? Voltando mais uma vez para o nosso município, é o emprego, é a conta de água, a conta de energia, é o gás, ou então é o combustível do carro, certo? Isso é o clientelismo. Então, a gente observa aí que o clientelismo, ele toda a vida foi marca, certo? Dentro da sociedade brasileira, exatamente para poder deixar, né, aquelas pessoas que não tinham ascensão econômica conformadas, né? Ah, o meu patrão é muito bonzinho, né? O cara que eu vou lá, produzo na fazenda dele, dou metade da minha produção, ele é muito bonzinho, né? Então, essa questão de gratidão, né? E se você não se submete ao clientelismo, você é um ingrato ainda tem essa questão também, você ainda ser chamado de ingrato quando você começa a questionar, né? Você acaba sendo rotulado de ingrato. E a partir da lei das terras, pessoal, a gente teve vários conflitos de terra no Brasil, certo? Esses conflitos de terra, a lei das terras, eu não falei aqui com todas as letras, mas a lei das terras, ele beneficiou o quê? Beneficiou as famílias tradicionais brasileiras, né, que tinham mais recursos, e aí acabou agravando ainda mais a questão dos problemas dos latifúndios e a questão das desigualdades sociais, certo? E a partir daí a gente começa a observar que surgem vários movimentos rurais. Entre esses movimentos rurais, eu não vou me estender muito, gostaria muito de passar a aula aqui todinha falando sobre eles, né? Mas nós podemos citar aí a Guerra de Canudos, certo? A Guerra do Contestados, a Guerra do Contestado, que ambas, né, elas se deu exatamente ocasionadas pela questão do conflito das terras. Por outro ângulo, agora vamos analisar aqui de forma tão não negativa, a gente vai observar que a partir da década de 90, né, a gente começa a ver o desenvolvimento da agricultura familiar. Porque antes como é que era realizada a agricultura no nosso país? Eu falei aqui para vocês que o cara plantava na terra do dono da terra, né, e ele dava metade da produção. Então, a gente começou a observar a questão da agricultura familiar. Né? A agricultura familiar utiliza-se todos os membros da família para se produzir. Né? Na década de 90, passa a ser vista sobre um viés político. Né? Por que passa a ser vista sobre um viés político? Né? Porque começa a ser vista como algo que tem que se planejar e se formular políticas públicas para atender essas pessoas. Porque é através da agricultura familiar que se abastecia internamente o país. Está entendendo? Então, quem colocava comida na mesa do brasileiro era o agricultor familiar. Então, a partir daí começaram a gente vai ter que formular políticas públicas, né, para a gente poder organizar, para a gente poder dar melhor condições, né, a esse agricultor familiar. Né? Ou seja, começa a legitimar, né, a questão da agricultura familiar. E aí a gente tem que fazer menção também que as mobilizações agrárias, né, os movimentos sociais no Brasil, o MST, já que eu vou falar sobre ele, quando foi que ele surgiu, né, mas antes do MST existiam movimentos, né, agrários, que eles reivindicavam a desapropriação de terras com fins de reforma agrária. E a comercialização de alimentos cultivados por meio da agricultura ecológica. Essas eram das principais reivindicações dos movimentos agrários. E aqui eu não vou falar muito do MST, porque nós já estudamos o MST esse ano, mas só para relembrar, e que vocês nunca esqueçam que o MST não é um movimento de vagabundos, né? Muito pelo contrário, é um movimento de trabalhadores que reivindicam terra, que reivindicam reforma agrária, certo? E é a maior mobilização do Brasil, o maior movimento social do Brasil,
certo? Estando em protesto não apenas vinculado às causas agrárias, mas também às causas políticas. Pessoal, e aí, como é que se encontram esses movimentos sociais em plena globalização? É um questionamento que nós temos que fazer. O mundo globalizado não conseguiu superar as sequelas históricas. Muito pelo contrário. O professor Milton Santos nos alertava. Nós não vivemos um fenômeno que nós podemos denominar de globalização. E se nós vivemos esse fenômeno de globalização, nós temos que criar um outro conceito, que é a de globalização excludente. Então, a gente vive um fenômeno que nós chamamos de mundialização, onde o mundo todo sabe que se vivencia hoje a terceira revolução industrial, a indústria 4.0, mas não são todos os países do mundo que vivenciam essas revoluções. Então, ou seja, a globalização ela acentuou a questão das desigualdades sociais. Então, o mundo globalizado ele anda longe, muito longe, de conseguir superar as sequelas históricas. E anda longe, muito longe, de promover certa universalização da justiça social. E aí, pessoal, paralelamente a isso, as grandes corporações exercem cada vez mais uma grande influência sobre o estilo de vida de diferentes povos do mundo. A gente observa até a negação da nossa própria cultura. A cultura ela vem se homogeneizando. A gente observa que a gente não escuta mais músicas brasileiras, a gente não conhece mais as manifestações culturais locais, exatamente em detrimento dessa questão da homogeneização cultural, que é péssimo, porque a gente deixa de se reconhecer quanto brasileiro, a gente deixa de se reconhecer muitas vezes quanto negro, a gente deixa de reconhecer quanto indígena, Então, há uma negação da nossa própria identidade. Então, a globalização, ela oferece um cenário de resistência ainda maior, ou seja, então é mais desafiante para os projetos sociais, aliás, para os movimentos sociais, para os movimentos sociais. E aí, nós devemos mencionar também que os movimentos sociais, eles têm se organizado mundialmente. O Fórum Social Mundial é um exemplo concreto, certo, de organização dos movimentos sociais que se discutem como é que vão fazer a resistência nesse mundo global. Então, a gente observa aqui que o Fórum Mundial é um exemplo concreto desse sentimento. No início do século XXI, uma série de ONGs, movimentos sociais, organizaram um evento com o slogan um outro mundo é possível. Esse evento, cujas primeiras edições, a partir da inaugural em 2001, ocorreram no Brasil, na cidade de Porto Alegre, objetivava, e objetiva ainda hoje, marcar um contraponto sociopolítico ao Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente na cidade de Davos, na Suíça. Então, a gente vai observar aí que, além de ativistas que participaram desse Fórum Social Mundial, ONGs participaram, movimentos sociais participaram, e também acabou atraindo intelectuais, lideranças políticas e chefes de estados, que eles debateram alternativas sociais, políticas e econômicas para o mundo global. E aí acabou surgindo também um movimento que era chamado Movimento Antiglobalização. E esse movimento antiglobalização ele não era contra as tecnologias, isso é importante também elencar. Ele era contra exatamente essas injustiças sociais e a questão de estar cada vez mais se aumentando as disparidades, as desigualdades sociais no mundo. Então, sobre a questão da resistência ao processo de globalização, nós podemos citar a exaltação do uso de sementes crioulas e das técnicas agrícolas menos agressivas ao meio ambiente, é uma das bandeiras levantadas por esse movimento anti-globalização. Orientação da educação para as necessidades e as realidades locais, ou seja, a gente não pode ter uma escola convencional lá na área rural, nós temos que ter uma escola diferenciada, ensinando a eles o que eles estão lá praticando no seu dia a dia. Então, a questão das orientações educacionais para as necessidades e as realidades locais, aí tem a questão das escolas quilombolas, tem as questões das escolas indígenas, então todos entram dentro desse contexto.
né, o resgate de tradições locais por determinadas instituições e comunidades, que também promovem trocas com outros segmentos sociais, reforçando os valores como diversidade cultural, respeito entre os povos, entre outros, né? A construção, a construção e a socialização de alternativas locais para a geração de energia e abastecimento de água, reduzindo a dependência de algumas comunidades em relação às grandes corporações que controlam esses setores. A criação de redes de solidariedade entre ONGs e movimentos sociais comprometidos com a criação de alternativas para tornar o mundo mais justo e sustentável. E os países ou governantes que se revelam não aliados às tendências ditadas pelas grandes potências mundiais, trilhando os caminhos alternativos na política e na economia. E aí surge, né, pessoal, um movimento chamando Nós Somos os Outros 99%. Mas tem uma leitura que é bastante legal, porque a aula também já acaba se estendendo demais, certo? Mas eu sugiro que vocês realizem a leitura do Saiba Mais, né, que vai falar exatamente Nós Somos os Outros 99%, né, que aí ele vai falar de um movimento, que é o movimento Ocupa Wall Street, perdão pelo meu inglês. Então, é importante que vocês tenham conhecimento e aí vocês façam essa leitura desse Saiba Mais lá na página 58 do livro de vocês, certo? E eu vou concluir a aula dizendo que os movimentos sociais é a única forma, certo, do povo ter soberania popular. A gente tem que saber o que é soberania popular. A gente fala tanto democracia e a gente não sabe o que é que significa essa palavra, né? Ou seja, o poder emanando do povo para o povo. Então, a gente observa aí que a soberania ela é popular, né, a partir dessa descrição que eu disse a vocês de democracia, e que essa soberania ela é popular a partir desses movimentos sociais que eles fazem um papel importantíssimo, certo, de politizar, né, a população de uma forma geral. Então, pessoal, até uma próxima aula e tchau.